Dando continuidade ao nosso estudo sobre a fase bioquímica da fotossíntese, nessa videoaula nós vamos falar sobre fotorrespiração. Na aula anterior nós falamos sobre o ciclo C3 e agora nós vamos falar sobre um processo que está diretamente relacionado com o ciclo C3, que é chamado de fotorrespiração. Para que a gente entenda a fotorrespiração, é preciso que a gente faça um breve histórico. No início do século passado, na Alemanha, determinados pesquisadores estavam estudando a fotossíntese em algas. Hoje se sabe que aquelas algas eram C3, na época não se sabia disso, mas eles observaram um fator interessante. Eles observaram que o oxigênio inibia o processo da fotossíntese. Como assim? Aqui nós temos a concentração de oxigênio no meio. 20, 40, 60, 80, 100. E aqui nós temos a taxa de fotossíntese que está acontecendo. E aqui está a concentração de CO2 naquele ambiente, 0,0275%. Isso é aproximadamente 275 ppm, que é um valor um pouco abaixo da nossa atmosfera hoje. E o que ele observou? Ele observou que à medida que ele aumentava a concentração de oxigênio no meio, e oxigênio é um produto do processo da fotossíntese pela quebra da molécula de água, à medida que o meio enriquecia em oxigênio, havia uma diminuição da taxa fotossintética, ou seja, ela ia caindo gradativamente. Quanto mais se aumentava a concentração de oxigênio no meio, mais a taxa fotossintética diminuía. Só que não sabia explicar exatamente o que estava acontecendo. Mas foi somente na década de 70 que um grupo de pesquisadores verificou que aqueles dados estavam corretos. E o que estava acontecendo é que o oxigênio e o carbono na forma de CO2 competem pelos mesmos sítios ativos da enzima rubisco. Em outras palavras, a rubisco ora funciona como uma carboxilase, ora funciona como uma oxigenase. Por isso o nome da enzima é ribulose 1,5-bisfosfato carboxilase oxigenase, porque ela tem dupla função. Ora ela funciona como carboxilase, se ligando ao CO2, ora funciona como oxigenase, se ligando ao oxigênio atmosférico. E esse processo leva à liberação de CO2 nos órgãos que fazem a fotossíntese. Então nós temos a respiração normal, que leva à liberação de CO2, é um processo que nós já estudamos, mas existe um outro mecanismo que também leva à produção de CO2, liberando o CO2 para a atmosfera. Daí o nome fotorrespiração. Mas é um processo completamente distinto da respiração. A gente tem que tomar muito cuidado quando falo de fotorrespiração. Que a gente pode imaginar que a fotorrespiração é a respiração que acontece em presença de luz. Aqui eu quero abrir um parênteses. A planta respira 24 horas por dia. Respira em presença de luz e respira no escuro também. Mas a fotossíntese somente acontece em presença de luz. E quando a gente fala de fotorrespiração, não estou me referindo à respiração que acontece durante o dia, mas estou me referindo a um processo em que a rubisco desempenha a sua função oxigenase. É isso que é fotorrespiração. É quando a rubisco, que faz parte do ciclo C3, ao invés de desempenhar a sua função carboxilase, desempenha a sua função oxigenase. E essa tabela nos mostra isso. Isso foi um experimento feito em condições totalmente controladas, em casa de vegetação, em que você podia perfeitamente medir a concentração de CO2 no ambiente. E aqui eles fizeram, nesse experimento, eles verificavam o aumento da massa seca, a quantidade de miligramas que aumentava por planta a cada 10 dias. E aqui em duas condições distintas. Uma condição com 21% de oxigênio na atmosfera e uma condição com 2% de oxigênio na atmosfera. Quando a concentração atmosférica naquele ambiente controlado era de 110 ppm, quando a atmosfera tinha 21% de oxigênio, o aumento era de 10 miligramas por planta a cada 10 dias. Porém, quando a atmosfera tinha apenas 2%, a produção era de 150 miligramas por planta a cada 10 dias. Ou seja,
A quantidade de oxigênio caiu 10 vezes e a produtividade daquelas plantas aumentou 15 vezes. Um outro exemplo, quando a concentração de CO2 é de 320 ppm, quando a atmosfera tinha 21%, a produtividade era de 565 miligramas por planta a cada 10 dias. Porém, quando a concentração de oxigênio caía para 2%, a sua produtividade dobrava. No terceiro exemplo, vemos algo semelhante. Quando a concentração de CO2 no ambiente era de 640, quando a atmosfera tinha 21% de oxigênio, a produtividade era de 804 miligramas. E quando a atmosfera tinha 2%, a produtividade aumentava em torno de 30%. Ou seja, em qualquer uma das concentrações de CO2 que nós estivermos analisando, à medida que nós diminuímos a concentração de oxigênio no meio, nós aumentamos a produtividade. Em outras palavras, o reverso. À medida que nós aumentamos a concentração de oxigênio no meio, nós diminuímos a produtividade. E por que isso está acontecendo? Porque o oxigênio compete com o CO2 pelo mesmo sítio catalítico da enzima rubisco. E aqui está um esquema geral que nós vamos entrar um pouquinho mais de detalhe à frente. É uma rota extremamente complexa, em que envolve organelas distintas, como, por exemplo, a participação dos cloroplastos, a participação dos peroxissomos e a participação das mitocôndrias. Diferente da respiração normal, que envolve o citoplasma, envolve o cloroplasto na roda das pentoses fosfatadas e envolve as mitocôndrias. São processos completamente distintos. E aqui está mostrando a ribulose 1,5-bifosfato, RUBP. Aqui está mostrando a presença da rubisco. No caso da rubisco, aqui está entrando o oxigênio. E ao entrar o oxigênio, vai desencadear a fotorrespiração. Se não entrasse o oxigênio, se entrasse o CO2, iria fazer o ciclo C3 ou ciclo de Calvin, como nós já vimos anteriormente. Mas pelo fato de ligar a RUBP, a ribulose 1,5-bifosfato, ligar a ela um oxigênio, agora eu não formo mais uma molécula de 6 carbonos, eu formo uma molécula de 5 carbonos. E é isso que vai desencadear a fotorrespiração. Aqui algumas informações importantes sobre a rubisco. Primeiro, a rubisco ela tem uma maior afinidade pelo CO2 do que pelo oxigênio, graças a Deus. Ou seja, tem um menor km. Quanto mais baixo o km, maior a afinidade. A rubisco tem um km menor pelo CO2 do que pelo oxigênio. E isso é extremamente importante, principalmente quando a gente considerar a composição da nossa atmosfera em termos de CO2 e em termos de oxigênio. Em termos de CO2, nós temos aproximadamente 350 ppm de CO2 na atmosfera, que é equivalente a 0,035%. Enquanto que oxigênio nós temos 21%. Nós temos muito mais oxigênio na atmosfera do que nós temos de CO2. Se a rubisco não tivesse uma maior afinidade pelo CO2 do que pelo oxigênio, nós estaríamos em maus lençóis. Porque ela funcionaria muito mais como oxigenase do que funcionaria como uma carboxilase. E nessas condições atmosféricas que nós temos, a rubisco ela funciona parcialmente como uma oxigenase. Quanto? Em torno de 1/4 a 1/3 do tempo. Então, durante 1/4 a 1/3 do tempo, ela estava funcionando como uma oxigenase. O restante, 3/4 ou 2/3, ela estava funcionando como uma carboxilase. Ou seja, ela tem uma maior afinidade pelo CO2 e passa mais tempo funcionando como uma carboxilase, fazendo o processo da fotossíntese. Porém, o fato dela não ser única e exclusivamente capaz de pegar o CO2, mas ser capaz também de se ligar ao oxigênio, isso diminui a produtividade das plantas C3. Por quê? Se ela funcionasse somente como uma carboxilase, ela estaria 100% do tempo fazendo a fotossíntese. Por exemplo, uma planta C3 que tem a produtividade de 100 toneladas por hectare, aproximadamente 25% desse tempo, ela está funcionando como uma oxigenase. Se ela estivesse 100% do tempo funcionando como uma carboxilase, a produtividade seria pelo menos 125 toneladas por hectare. Isso é uma diferença gigantesca. E por isso, quanto maior a concentração de oxigênio no meio, mais a rubisco vai funcionar como oxigenase, por um efeito de competição.
e, consequentemente, maior é a fotorrespiração. Quanto menor a concentração de oxigênio no meio, mais a rubisco funciona como uma carboxilase e menor é a fotorrespiração. Então, na primeira condição, quando a rubisco funciona como uma carboxilase, nós temos a ribulose, um 5-bifosfato, se ligando com o CO2 em presença da rubisco, formando o ácido 3-fosfoglicérico, que é o primeiro composto estável do ciclo C3. Porém, se a rubisco funciona como uma oxigenase, então nós temos a mesma molécula aceptora, ribulose, um 5-bifosfato, agora se ligando ao oxigênio em presença da rubisco, vai formar o ácido 3-fosfoglicérico, mas vai formar um outro ácido, o ácido 2-fosfoglicólico, que tem 2 carbonos. Esse ácido 3-fosfoglicérico ele pode seguir pelo ciclo C3, mas o ácido fosfoglicólico de 2 carbonos não. Ele que vai participar da via fotorrespiratória. E lembremos que a fotorrespiração somente acontece durante o dia. Ela depende de luz. E por que ela depende de luz? Por que não tem fotorrespiração à noite? Só tem fotorrespiração durante o dia? Por várias razões. Porque para ter a formação de RUBP, que está sendo regenerado, eu preciso do ATP e do poder redutor produzido na fase fotoquímica, que somente acontece durante o dia. Uma outra razão é que durante o dia eu tenho a fotooxidação das moléculas de água. E se eu tenho a fotooxidação das moléculas de água, eu estou liberando o oxigênio dentro do cloroplasto. E com isso eu acabo aumentando a concentração de oxigênio no cloroplasto, que por efeito de competição, ele pode fazer com que a rubisco funcione mais tempo como uma oxigenase do que como uma carboxilase, por efeito competitivo. E além disso, tem a questão da ativação da rubisco. Qual é a enzima que é responsável pela captação do CO2 e do oxigênio, desempenhando a função carboxilase e a função oxigenase? É a rubisco. E a rubisco só é ativa durante o dia. E nós vimos na aula anterior como que acontece o processo de ativação da rubisco. Então, se a rubisco só está ativa durante o dia, a fotorrespiração só vai acontecer durante o dia. Não existe fotorrespiração à noite. Por quê? Porque a rubisco não vai estar na sua forma ativa no período noturno. E quais são os produtos da fotorrespiração? São 3 produtos básicos: liberação de CO2, formação de glicina e de serina, que são aminoácidos essenciais para as plantas, e produção de amônio. E é isso que nós podemos ver aqui nesse esquema. Aqui nós temos a rubisco se ligando ao oxigênio, formando 3-fosfoglicerato, que vai para o ciclo de Calvin. E por outro lado, forma o 2-fosfoglicolato. E esse 2-fosfoglicolato é que vai desencadear a via fotorrespiratória. É onde dá início ao processo da fotorrespiração, envolvendo o cloroplasto, envolvendo o peroxissomo e envolvendo as mitocôndrias. Então esse fosfoglicolato vai sofrer uma série de reações, vai ser transferido para o peroxissomo e vai levar à formação de glicina. E a glicina tem 2 carbonos. Essa glicina é transportada para dentro da mitocôndria e na mitocôndria ela vai se ligar a uma outra glicina e nesse processo vai haver uma descarboxilação, liberando CO2, vai haver a produção de amônio, que é uma forma de nitrogênio disponível para as plantas, e agora essa glicina é transformada em serina. E essa serina, então, segue o caminho de volta para recompor e participar lá na frente do ciclo C3. Então eu tenho liberação de CO2, produção de glicina e serina e tenho a liberação de amônio para a planta. E o que a fotorrespiração, na verdade, faz? Ela diminui a eficiência do processo de fixação de carbono. E qual que é a função biológica da fotorrespiração? Na verdade, existem controvérsias. Eu vou simplesmente colocar aqui, eu vou deixar que vocês analisem e tirem suas próprias conclusões. Primeiro, ela permite a recuperação de 75% do carbono perdido que poderia ser utilizado para o ciclo de Calvin. E também a dissipação de energia na forma de ATP e poder redutor em condições de muita luminosidade e de baixa disponibilidade de CO2 para ser fixado, ou seja, quando o estômago está fechado.
Mas eu deixo que vocês façam suas próprias análises, tirem suas próprias conclusões. Só quero que vocês saibam que isso é controverso. E recapitulando, fotorrespiração não tem nada a ver com a respiração. A fotorrespiração é quando a rubisco exerce a sua função oxigenase ao invés de exercer a sua função carboxilase. Era isso que nós tínhamos para passar para vocês nessa videoaula e nos vemos na nossa próxima videoaula. Até a próxima!